1. Uma habilidade de poder aprender a fazer perguntas fortalecedoras em momentos de crise é uma habilidade fundamental, que me sustentou em alguns dos momentos mais difíceis de minha vida. Nunca esquecerei a ocasião em que descobri um ex-associado promovendo um seminário, e reivindicando o crédito pelo material que eu desenvolverá, palavra por palavra. Meu primeiro impulso foi de perguntar coisas assim: como ele ousou? Como teve a desfaçatez de fazer isso? Mas logo compreendi que me envolver nesses tipos de perguntas sem resposta só poderia me levar ao frenesi, criando um círculo vicioso interminável, do qual parecia não haver escapatória. O homem fazia o que fazia, conclui que deveria simplesmente permitir que meus advogados aplicassem o princípio trazer dor para endireitá-lo, então por que eu deveria permanecer num estado de fúria? Decidi seguir adiante, e desfrutar minha vida, mas enquanto continuasse a perguntar como ele pôde fazer isso comigo, ficaria no estado negativo. O meio mais rápido de mudar meu estado seria formular uma série de novas perguntas. Portanto, perguntei-me: o que eu respeito nesse homem? A princípio, meu cérebro bradou nada. Mas indaguei em seguida: o que eu poderia respeitar nele, se quisesse? Acabei deparando com uma resposta: tenho de admitir que ele não está sentado de braços cruzados, passivo. E pelo menos tem usado o que lhe ensinei. Isso me fez rir, e rompeu de vez o meu padrão, permitindo-me mudar meu estado, reavaliar minhas opções, e me sentir bem em sua busca. Um dos meios que descobri para aumentar a qualidade de minha vida é copiar as perguntas habituais de pessoas que realmente respeito. Se você encontra alguém que se mostra muito feliz, posso lhe garantir que há um motivo para isso. É que essa pessoa focaliza de forma sistemática as coisas que a fazem feliz. Isso significa que se faz perguntas sobre a felicidade. Descubra as perguntas, use-as, e começará a se sentir do mesmo modo que a pessoa. Algumas perguntas nem devem ser consideradas. Walt Disney, por exemplo, recusava-se a admitir quaisquer perguntas sobre as perspectivas de êxito ou não de suas organizações. Mas isso não significa que o criador do reino mágico não usasse as perguntas de formas mais engenhosas. Meu avô, Charles Schulz, foi um escritor que trabalhou com Disney, e partilhou uma informação comigo. Sempre que trabalhavam num novo projeto, roteiro, ou ideia, Disney tinha um meio singular de solicitar dados adicionais. Descrevia o projeto num quadro numa parede, e todos na companhia deviam responder a uma pergunta: como podemos melhorar isso? As pessoas escreviam soluções, cobrindo o quadro com sugestões. Depois, Disney analisava as respostas de todos à pergunta que formulara. Dessa maneira, Walt Disney tinha acesso aos recursos de cada pessoa na companhia, e acabava produzindo resultados de acordo com a qualidade das respostas. As respostas que recebemos dependem das perguntas que estamos dispostos a fazer. Por exemplo, se você se sente furioso, e alguém indaga o que há de tão importante nisso, você pode não se mostrar disposto a responder. Mas se preza o que pode aprender, talvez se torne disposto a responder a perguntas suas: o que posso aprender com essa situação? Como posso aproveitar essa situação? O desejo de novas conquistas o levará a encontrar tempo para responder às suas perguntas, e no processo mudará seu foco, seu estado, e os resultados que pode obter. Faça a si mesmo, neste exato momento, algumas perguntas fortalecedoras. Com que se sente realmente feliz em sua vida agora? O que é maravilhoso em sua vida hoje? Pelo que se sente sinceramente agradecido? Tire um momento para pensar nas respostas, e verifique como é bom sentir que sabe que tem razões legítimas para se sentir bem agora. 2. As perguntas mudam o que suprimimos. Os seres humanos são maravilhosas criaturas de supressão. Há milhões de coisas acontecendo ao nosso redor que podemos focalizar num determinado momento, do sangue fluindo por nossos ouvidos ao vento que pode estar soprando em nossos braços. Contudo, só podemos focalizar ao mesmo tempo apenas uma pequena quantidade de coisas.
Inconscientemente, a mente pode registrar todos os tipos de coisas, mas conscientemente há uma limitação para o número de coisas que podemos focalizar ao mesmo tempo. Por isso, o cérebro passa uma boa parte do tempo tentando definir prioridades sobre o que prestar atenção. E ainda mais importante, o que não prestar atenção, ou o que suprimir. Se você se sente triste, só há um motivo. É porque está suprimindo todas as razões que pode ter para se sentir bem. E se você se sente bem, é porque está suprimindo todas as coisas ruins que poderia estar focalizando. Assim, quando faz uma pergunta a alguém, você muda o que a pessoa focaliza, e o que está suprimindo. Se alguém lhe pergunta sente-se tão frustrado quanto eu com esse projeto. Mesmo que você não estivesse frustrado antes, pode começar a focalizar o que até então o suprimia, e passar a se sentir mal também. Se alguém indaga o que é desprezível em sua vida, você pode ser compelido a responder, apesar do absurdo da pergunta. Se não responde conscientemente, então a pergunta pode persistir em sua mente de forma inconsciente. Ao contrário, se alguém pergunta o que é maravilhoso em sua vida, e você focalizar a resposta, pode se descobrir a se sentir muito bem no mesmo instante. Se alguém diz você sabe que este projeto é realmente sensacional, já pensou no impacto que vamos causar com o que estamos criando aqui? Você pode se tornar inspirado para um projeto que antes parecia desinteressante. As perguntas são o laser da percepção humana. Concentram nosso foco, e determinam o que fazemos e o que sentimos. Pare por um momento, corra os olhos pelo lugar em que se encontra, e se faça uma pergunta. O que nesta sala é marrom? Torne a olhar ao redor, e verifique. Marrom, marrom, marrom. Agora, baixe os olhos para esta página. Bloqueando a visão periférica, pense em tudo que é ponto verde. Se está numa sala que conhece bem, é provável que possa responder com alguma facilidade, mas se estiver numa sala estranha, as chances são de que se lembrará de muito mais coisas marrons do que verdes. Agora, olhe ao redor outra vez, e verifique o que é verde. Verde, verde, verde. Vê mais verde desta vez. Se o ambiente lhe for desconhecido, tenho certeza que a resposta é sim. O que isso nos ensina? O que quer que procuremos, vamos encontrar. Assim, se você está zangado, uma das melhores coisas que pode fazer é perguntar a si mesmo: como posso aprender com esse problema, a fim de que isso nunca mais torne a acontecer? Este é um exemplo de uma pergunta de qualidade, na medida em que o afastará do problema atual, para encontrar recursos que possam evitar que sinta a repetição dessa dor no futuro. Até formular essa pergunta, você está suprimindo a possibilidade de que o problema seja na verdade uma oportunidade. O poder da pressuposição. As perguntas têm o poder de afetar nossas convicções, e com isso o que consideramos possível ou impossível. Como aprendemos no capítulo 4, fazer perguntas penetrantes pode enfraquecer as pernas de referência de convicções enfraquecedoras, permitindo-nos desmontá-las e substituí-las por outras, mais fortalecedoras. Mas você já percebeu que as palavras específicas que selecionamos e a própria ordem das palavras que usamos numa pergunta podem nos levar a nem sequer considerar determinadas coisas, enquanto aceitamos outras como algo incontestável. Isso é conhecido como o poder da pressuposição, algo de que você deve ficar bem consciente. As pressuposições programam-nos para aceitar coisas que podem ou não ser verdadeiras, e podem ser usadas sobre nós por outros, ou até mesmo, de forma subconsciente, por nós mesmos. Por exemplo, se você se pergunta por que eu sempre me saboto. Depois que alguma coisa termina de modo desapontador, prepara-se para mais disso, e aciona um movimento de profecia autorrealizável. Por quê? Porque, como já ressaltamos, seu cérebro obediente encontrará uma resposta para qualquer coisa que lhe perguntar. Assumirá como certo que você tem sabotado as coisas, por estar focalizando no porquê faz isso, e não no se faz mesmo. Um exemplo ocorreu durante a eleição presidencial de 1988, pouco depois que George Bush anunciou Dan Quayle como seu companheiro de chapa.
Uma rede de televisão realizou uma pesquisa nacional, pedindo às pessoas que ligassem para um telefone gratuito e respondessem a seguinte pergunta: incomoda o que Dan Quayle tenha usado a influência de sua família para ingressar na Guarda Nacional, e assim escapar do Vietnã? A pressuposição evidente, embutida nessa pergunta, era a de que Quayle usara de fato a influência da família para obter uma vantagem injusta, algo que nunca fora comprovado. Contudo, as pessoas responderam como se fosse uma coisa líquida e certa. Nunca questionaram, apenas aceitaram automaticamente. Pior ainda, muitas pessoas ligaram para dizer que sentiam a mais profunda irritação. Só que a alegação nunca foi confirmada. Infelizmente, esse processo ocorre com uma frequência demasiada. Fazemos isso com nós mesmos, e com as outras pessoas, durante todo o tempo. Não caía na armadilha de aceitar as pressuposições enfraquecedoras de outra pessoa, ou mesmo as suas. Encontre referências para apoiar novas convicções que o fortaleçam. 3. As perguntas mudam os recursos à nossa disposição. Cheguei a um ponto crítico em minha vida há cerca de 5 anos, quando voltei de uma extenuante excursão para descobrir que um dos meus funcionários desviara $250.000, e deixara a companhia com uma dívida de $758.000. As perguntas que deixara de fazer, ao contratar esse homem, levaram-me a essa situação, e agora meu destino dependia das novas perguntas que tinha de formular. Todos os meus assessores declararam que eu só tinha uma opção: precisava declarar a falência. Começaram no mesmo instante a fazer perguntas como: o que devemos vender primeiro? E quem vai comunicar aos empregados? Mas recusei-me a aceitar a derrota. Resolvi que, não importava o que fosse necessário, encontraria um meio de manter a companhia em funcionamento. Ainda estou no negócio hoje, não por causa dos grandes conselhos que recebi das pessoas ao meu redor, mas porque me fiz uma pergunta melhor: como posso inverter a situação? Depois, formulei uma pergunta ainda mais inspiradora: como posso inverter a situação, levar minha companhia a um nível superior, e obter um impacto ainda maior do que no passado? Eu sabia que se fizesse uma pergunta melhor, obteria uma resposta melhor. A princípio, não obtive a resposta que queria. Era sempre: não há como inverter a situação, mas insisti na pergunta, com intensidade e expectativa. Expandi a pergunta para: como posso acrescentar ainda mais valor, e ajudar mais pessoas, mesmo enquanto durmo? Como posso alcançar as pessoas de uma maneira que não esteja limitada à minha presença física? Com essas perguntas, veio a ideia das operações de franquia, em que mais pessoas poderiam me representar, em todos os Estados Unidos. Dessas mesmas perguntas, um ano depois, surgiu a ideia de produzir um informe comercial para a televisão. Desde essa época, já criamos e distribuímos mais de 7 milhões de fitas gravadas, no mundo inteiro. Porque fiz uma pergunta com intensidade, obtive uma resposta que me ajudou a desenvolver relacionamentos com pessoas no mundo inteiro, pessoas que de outra forma eu nunca teria a oportunidade de encontrar, conhecer, ou manter qualquer tipo de contato. No reino dos negócios, em particular, as perguntas abrem novos mundos, e nos dão acesso a recursos que de outra forma poderíamos não saber que se achavam disponíveis. Na Ford Motor Company, o presidente aposentado Donald Peterson era conhecido por suas insistentes perguntas: o que você acha? Como o seu trabalho pode ser melhorado? Numa ocasião, Peterson fez uma pergunta que sem dúvida lançou a lucratividade da Ford no caminho do sucesso. Perguntou ao projetista Jack Telnack: você gosta dos carros que projeta? Ao que Telnack respondeu: para ser franco, não, e Peterson acrescentou a pergunta crítica: por que não ignora as determinações da administração, e projeta um carro que adoraria possuir? O projetista acatou ao pé da letra as palavras do presidente, e pôs-se a trabalhar no Ford Thunderbird de 1983, um carro que inspirou os modelos posteriores do Taurus e Sable. Em 1987, sob a orientação de Peterson, o mestre das perguntas, a Ford já superara a General Motors em lucratividade, e hoje o Taurus se destaca como um dos melhores carros de todos os tempos.
Donald Peterson é um grande exemplo de alguém que utilizava o incrível poder das perguntas. Com uma única pergunta, ele mudou por completo o destino da Ford Motor Company. Nós temos esse mesmo poder à nossa disposição, em cada momento do dia. Em qualquer ocasião, as perguntas que nos formulamos podem moldar nossa percepção de quem somos, do que somos capazes, e do que estamos dispostos a fazer para realizar nossos sonhos. Aprender a controlar conscientemente as perguntas que você faz o aproximará ainda mais do seu supremo destino, mais do que qualquer outra coisa que eu conheça. Muitas vezes nossos recursos são limitados apenas pelas perguntas que nos fazemos. Uma coisa importante a lembrar é que nossas convicções afetam as perguntas que sequer vamos considerar. Muitas pessoas nunca perguntariam como posso inverter a situação, simplesmente porque todos ao redor diziam que era impossível. Achariam um desperdício de tempo e energia. Tome cuidado para não ter perguntas limitadas, ou só encontrará respostas limitadas. A única coisa que limita suas perguntas é a convicção sobre o que é possível. Uma convicção básica que moldou meu destino pessoal e profissional é a de que se continuar a fazer qualquer pergunta, acabarei obtendo uma resposta. Tudo o que precisamos fazer é criar uma pergunta melhor, e assim teremos uma resposta melhor. Uma metáfora que uso às vezes é a de que a vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem, você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer. Perguntas que resolvem problemas. O segredo, portanto, é desenvolver um padrão de perguntas consistentes que o fortaleçam. Todos sabemos que não importa aquilo com que nos envolvemos na vida, sempre haverá ocasiões em que vamos nos defrontar com as coisas que costumamos chamar de problemas, os bloqueios ao progresso pessoal e profissional. Cada pessoa, independente da posição na vida que alcançou, tem de lidar com essas dádivas especiais. A questão não é se você vai ter problemas, mas sim como vai enfrentá-los quando surgirem. Todos precisamos de uma maneira sistemática de cuidar dos desafios. Por isso, compreendendo o poder das perguntas para mudar de imediato o meu estado, e me proporcionar acesso a recursos e soluções, comecei a entrevistar pessoas, e perguntar como se livravam de problemas. Descobri que há algumas perguntas que parecem ser sistemáticas. Aqui está uma lista das 5 perguntas que uso para qualquer tipo de problema que aparece, e posso assegurar que mudaram totalmente a qualidade da minha vida. Se decidir usá-las, elas podem fazer a mesma coisa por você. Jamais esquecerei uma das primeiras ocasiões em que usei essas perguntas para mudar meu estado. Foi depois que eu passara quase 100 dias viajando. Sentia-me totalmente exausto. Encontrei uma pilha de memorandos urgentes de executivos das minhas diversas companhias que tinha de responder, e uma lista de mais de 100 telefonemas a que teria de retribuir pessoalmente. Não eram ligações de pessoas que queriam me visitar, mas telefonemas importantes para alguns dos meus maiores amigos, associados e parentes. E me perdi por completo. Comecei a me fazer algumas perguntas incrivelmente enfraquecedoras. Como é possível que eu nunca tenha tempo para mim mesmo? Por que não me deixam em paz? Será que não compreendem que não sou uma máquina? Por que nunca tenho uma folga? Você pode imaginar o tipo de estado emocional em que eu me encontrava a essa altura. Por sorte, no meio desse turbilhão, consegui me controlar. Rompi o padrão, e compreendi que me irritar ainda mais em nada contribuiria para melhorar a situação. Ao contrário, só serviria para agravá-la. Meu estado me levava a fazer perguntas terríveis. Precisava mudar o estado, fazendo perguntas melhores. Peguei minha lista de perguntas que resolvem problemas, e comecei. As perguntas que resolvem problemas. 1. O que há de tão grande neste problema? 2. O que ainda não está perfeito? 3. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que quero? 4. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que quero? 5. Como posso desfrutar o processo, enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que quero? 1. O que há de tão grande nesse problema? Minha primeira resposta, como em muitas outras ocasiões, foi absolutamente nada.
Mas pensei a respeito por um momento, e concluí que apenas 8 anos antes daria qualquer coisa para ter 20 associados e amigos querendo se encontrar comigo. Nem podia imaginar as 100 pessoas de tanta qualidade e impacto nacional representadas naquela lista. Ao compreender isso, comecei a rir de mim mesmo, rompi o padrão, e passei a me sentir grato por haver tantas pessoas a quem respeito e amo querendo passar algum tempo em minha companhia. 2. O que ainda não está perfeito. Era evidente que minha agenda precisava de mais que um pouco de sintonia. Sentia que não dispunha de tempo para mim mesmo, e que minha vida alcançara um ponto desproporcional. Notem a pressuposição dessa pergunta. Indagar o que ainda não está perfeito. Insinua claramente que as coisas se tornarão perfeitas. Essa pergunta não apenas proporciona novas respostas, mas também tranquiliza ao mesmo tempo. 3. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que quero? Decidi naquele momento que estava disposto a organizar minha vida e minha agenda, a fim de que houvesse um equilíbrio maior, e que estava disposto a assumir o controle, e dizer não a determinadas coisas. Também compreendi que precisava contratar um novo diretor executivo para uma das minhas companhias, alguém que pudesse assumir uma parte de minha carga de trabalho. Isso me daria mais tempo de folga para passear com a família. 4. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que quero? Eu sabia que não podia mais lamentar e me queixar da injustiça da situação, nem me sentir abusado, quando as pessoas na verdade tentavam me apoiar. 5. Como posso desfrutar o processo, enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que quero? Quando fiz essa última pergunta, a mais importante de todas, olhei ao redor, à procura de um meio de torná-la divertida. Pensei, como posso desfrutar a necessidade de dar 100 telefonemas? Sentado ali, à minha escrivaninha, não parecia haver qualquer atrativo mental e emocional. Até que, de repente, tive uma ideia. Há 6 meses que não entrava em minha banheira jacuzzi. Vesti um calção, peguei meu computador portátil e o telefone com alto-falante, fui para a jacuzzi. Instalei-me com todo o conforto, comecei a fazer as ligações. Telefonei para alguns dos meus associados em Nova York, e brinquei com eles, dizendo: faz muito frio aí. Pois aqui na Califórnia as coisas não estão nada fáceis. Estou ligando para você da minha jacuzzi. Todos nos divertimos, e consegui transformar toda a tarefa num jogo. Mas acabei tão enrugado que parecia ter 400 anos quando cheguei ao final da lista. A jacuzzi sempre esteve no mesmo lugar, mas você deve ter notado que foi preciso a pergunta certa para descobri-la como um recurso. Tendo essa lista de 5 perguntas à sua frente, numa base regular, você dispõe de um padrão para lidar com os problemas que no mesmo instante mudará seu foco, e lhe dará acesso aos recursos de que precisa. Aquele que não pode perguntar, não pode viver. Provérbio antigo. Todas as manhãs, ao acordarmos, nós nos fazemos perguntas. Quando o despertador toca, que pergunta você se faz? Por que tenho de me levantar agora? Porque não há mais horas no dia. E se eu ligar o despertador para dormir só mais um pouquinho? Ao entrar no chuveiro, o que você se pergunta? Por que tenho de sair para trabalhar hoje? O tráfego estará muito ruim hoje. Que tipo de trabalho vão largar na minha mesa hoje? E se todos os dias, conscientemente, você passasse a formular um padrão de perguntas para assumir o estado de espírito certo, e fazê-lo lembrar como se sente grato, feliz e animado? Como acha que seria o seu dia, com esses estados emocionais positivos que assumiria? É óbvio que isso afetaria como você se sente praticamente em relação a tudo. Compreendendo isso, decidi que precisava de um ritual de sucesso, e criei uma série de perguntas que me faço todas as manhãs. A coisa maravilhosa em se fazer essas perguntas pela manhã é a possibilidade de cuidar disso enquanto toma um banho de chuveiro, fez a barba, enxuga os cabelos, e assim por diante. Você já faz mesmo perguntas, então por que não formular as perguntas certas? Cheguei à conclusão de que há determinadas emoções que todos precisamos cultivar, a fim de sermos pessoas felizes e bem-sucedidas.
Caso contrário, você pode estar ganhando, mas sentir que perde, se não mantém uma contagem, nem tira um tempo para sentir como é afortunado. Portanto, tire esse tempo agora, para analisar as perguntas seguintes. Não se apresse, para poder experimentar profundamente os sentimentos de cada uma. Se você quer de fato criar uma mudança em sua vida, faça com que isto seja parte de seu ritual diário para o sucesso pessoal. Ao formular sistematicamente essas perguntas, encontrará o acesso aos seus estados emocionais mais fortalecedores numa base regular, e passará a criar os caminhos para as emoções de felicidade, excitamento, orgulho, gratidão, alegria, empenho e amor. Muito em breve descobrirá que essas perguntas afloram automaticamente, por hábito, no momento em que abre os olhos. Estará assim condicionado a formular o tipo de perguntas que lhe permitirão experimentar maiores riquezas na vida. As perguntas de poder da manhã. Nossa experiência de vida baseia-se naquilo que focalizamos. As perguntas seguintes são projetadas para levá-lo a experimentar mais felicidade, excitamento, orgulho, gratidão, alegria, empenho e amor, em todos os dias de sua vida. Lembre-se de que as perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Encontre 2 ou 3 respostas para todas essas perguntas, e sinta uma associação plena. Se tiver dificuldade para descobrir uma resposta, acrescentar simplesmente a palavra poderia. Exemplo: pelo que eu poderia ser mais feliz em minha vida agora. 1. Pelo que sou feliz em minha vida agora. O que me deixa feliz? Como isso me faz sentir? 2. Pelo que me sinto excitado em minha vida agora. O que me deixa excitado? Como isso me faz sentir? 3. Pelo que me sinto orgulhoso em minha vida agora. O que me deixa orgulhoso? Como isso me faz sentir? 4. Pelo que me sinto grato em minha vida agora. O que me deixa grato? Como isso me faz sentir? 5. O que mais desfruto em minha vida agora? O que eu desfruto? Como isso me faz sentir? 6. Em que me empenho em minha vida agora? O que me faz ter empenho? Como isso me faz sentir? 7. Quem eu amo? Quem me ama? O que me faz amar? Como isso me faz sentir? Ao anoitecer, às vezes me faço as perguntas da manhã, e às vezes acrescento 3 perguntas. São as seguintes: as perguntas de poder da noite. 1. O que eu contribuí hoje? De que maneira contribuí para os outros hoje? 2. O que aprendi hoje? Como o dia de hoje aumentou a qualidade de minha vida, ou de que modo posso aproveitar o dia de hoje como um investimento em meu futuro? Repita as perguntas da manhã. Opcional. Dê o presente das perguntas. A partir do momento em que sabe como formular as perguntas fortalecedoras, você não apenas pode ajudar a si mesmo, mas também aos outros. Pode dá-las como um presente para as pessoas. Uma ocasião, na cidade de Nova York, encontrei-me para almoçar com um amigo e associado nos negócios. Um proeminente advogado na área literária. Eu admirava sua sagacidade profissional, e afirma que desenvolverá desde que era jovem. Naquele dia, porém, ele sofrerá o que encarava como um golpe devastador. Seu sócio saíra da firma, deixando com muitos problemas e poucas ideias para inverter a situação. Lembre-se de que aquilo que focalizamos determina o significado. Em qualquer situação, você pode focalizar o que é enfraquecedor, ou o que é fortalecedor, e sempre encontrará o que procura. O problema era que meu amigo se fazia as perguntas erradas. Como meu sócio pôde me abandonar desse jeito? Será que ele não se importa? Não compreende que isso está destruindo minha vida? Não percebe que não posso continuar sem ele? Como explicarei aos clientes que não posso mais continuar com a firma? Todas essas perguntas estavam eivadas de pressuposições sobre a destruição de sua vida. Eu tinha muitos meios para interferir, mas decidi que podia apenas lhe fazer umas poucas perguntas. E disse a ele: criei recentemente uma tecnologia de perguntas simples. Quando as apliquei a mim mesmo, descobri que o impacto é extraordinário. Tirou-me de algumas situações muito difíceis. Haveria de se importar se eu fizesse algumas perguntas, a fim de verificar se também funciona com você? Ele respondeu:
Claro, mas acho que nada poderia me ajudar neste momento. Comecei por fazer as perguntas da manhã, e segui com as perguntas que resolvem problemas. A primeira: pelo que você se sente feliz? Sei que parece estúpido e ridículo, ao melhor estilo Poliana, mas com o que você se sente feliz agora? Nada, foi sua reação inicial. Com o que você poderia se sentir feliz neste momento, se assim desejasse? Eu me sinto muito feliz com minha esposa, porque ela vai muito bem na vida, e nosso relacionamento é profundo. Como isso o faz sentir, ao pensar no relacionamento? É uma das dádivas especiais da minha vida. Ela é uma mulher muito especial, não é? Ele começou a focalizar a esposa, e passou a se sentir muito bem. Você pode dizer que eu apenas o distraía. Não, eu ajudava a ingressar num estado melhor, e no estado melhor sempre se encontra meios melhores de enfrentar os desafios. Primeiro, tínhamos de romper o padrão, e deixá-lo num ambiente emocional positivo. Perguntei com que mais ele se sentia feliz. Meu amigo passou a falar sobre como deveria se sentir feliz por ter ajudado um escritor a fechar o contrato para seu primeiro livro. Disse-me que deveria se sentir orgulhoso, mas isso não acontecia. Perguntei: se por acaso se sentisse orgulhoso, qual seria sua sensação? Ele passou a pensar como isso seria maravilhoso, e seu estado começou a mudar no mesmo instante. De que se orgulha? Indaguei. Tenho o maior orgulho dos meus filhos. São de fato especiais. Não apenas são bem-sucedidos em suas atividades profissionais, mas também se preocupam com as pessoas. Tenho orgulho de quem se tornarão ao crescerem, de saber que são meus filhos. São parte do meu legado. Como se sente por saber que causou todo esse impacto? Subitamente, um homem que antes acreditava que sua vida acabara se mostrou muito animado. Perguntei pelo que se sentia grato. Ele respondeu que se sentia grato por ter superado os tempos difíceis quando era um jovem advogado, por ter desenvolvido sua carreira lá de baixo, por ter vivido o sonho americano. O que o deixa realmente excitado agora? Perguntei. Para ser franco, sinto-me excitado com a oportunidade que tenho neste momento de fazer uma mudança. Foi a primeira vez que ele pensou a respeito. Isso só ocorreu porque seu estado mudara de forma tão radical. Quem você ama, e quem ama você? Ele passou a falar sobre a família, da grande união de todos. Perguntei em seguida: o que é tão importante na saída de seu sócio? O que poderia ser muito importante é o fato de que eu detesto vir para a cidade de Nova York. Adoro ficar em minha casa em Connecticut. Depois de um momento, ele acrescentou: e mais importante ainda é o fato de que agora tenho de olhar tudo por um novo ângulo. Isso abria toda uma série de possibilidades, e ele decidiu instalar um novo escritório em Connecticut, a menos de 5 minutos de carro de sua casa, chamar o filho para trabalhar na firma, e contratar um serviço telefônico para atender suas ligações em Manhattan. Sentia-se tão excitado que deixou o restaurante para procurar imediatamente um novo escritório. Em poucos minutos, o poder das perguntas efetuara sua magia. Ele sempre contara com os recursos para enfrentar a situação, mas as perguntas enfraquecedoras que formulara haviam tornado esse poder inacessível, levando-o a se considerar como um velho que perdera tudo o que construíra. Na realidade, a vida lhe oferecera uma imensa dádiva, mas a verdade fora suprimida, até que ele passara a fazer as perguntas de qualidade. Uma questão de destino. Uma de minhas pessoas prediletas, e um dos homens mais apaixonados que já conheci, ela é o Buscaglia, autor de Amor e muitos outros livros extraordinários na área das relações humanas. Uma das coisas sensacionais em Léo é a contínua persistência em se fazer uma pergunta que o pai lhe incutiu desde que era pequeno. Todos os dias, à mesa do jantar, o pai indagava: Léo, o que você aprendeu hoje? Léo tinha de apresentar uma resposta, e de qualidade. Se naquele dia não aprenderá nada de interessante na escola, pegava a enciclopédia para estudar algo que pudesse partilhar. Diz ele que até hoje não vai para a cama até aprender algo novo e de valor.
Como resultado, ele está sempre estimulando sua mente, e uma grande parte de sua paixão e amor pelo saber deriva dessa pergunta, formulada repetidamente, há várias décadas. Publicado no Brasil pela editora Record. Quais as perguntas que seriam úteis para você se fazer numa base regular? Duas das minhas prediletas são as mais simples. Ajudam-me a inverter quaisquer problemas que possam surgir em minha vida. São o que há de tão importante nisso? E como posso aproveitar isso? Ao perguntar o que há de tão importante em qualquer situação, em geral descubro algum significado poderoso e positivo, e ao indagar como posso aproveitar, consigo enfrentar qualquer problema, e convertê-lo num benefício. Mas quais são as duas perguntas que você pode usar para mudar seus estados emocionais, ou adquirir os recursos que mais deseja? Acrescente duas às perguntas da manhã padronizadas que já relacionei, e adapte-as para que atendam às suas necessidades pessoais e emocionais. Algumas das perguntas mais importantes que faremos na vida são: o que é realmente minha vida? O que estou procurando? Por que estou aqui? E quem sou eu? Trata-se de perguntas excepcionalmente poderosas, mas se você esperar para obter a resposta perfeita, vai se descobrir em grandes dificuldades. Muitas vezes, a primeira resposta que você obtém para qualquer pergunta, uma resposta emocional, visceral, é aquela em que deve confiar e basear sua ação. Esse é o aspecto final que quero ressaltar. Há um ponto em que você deve parar de fazer perguntas, a fim de conseguir algum progresso. Se continuar a fazer perguntas, você vai se tornar indeciso, e só ações decididas produzem resultados decididos. Em determinado ponto, você tem de parar de avaliar, e começar a fazer. Como? Decide finalmente o que é mais importante para você, pelo menos no momento, e usa o seu poder pessoal para seguir em frente, e começar a mudar a qualidade de sua vida. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Se houvesse uma ação que você pudesse tomar de imediato, para mudar a qualidade de suas emoções e sentimentos, em cada um e todos os dias de sua vida, gostaria de conhecê-la? Neste caso, passe depressa para 9 o vocabulário do supremo sucesso. A palavra certa é um agente poderoso. Sempre que encontramos uma dessas palavras intensamente certas, o efeito resultante é físico e espiritual, além de imediato. Mark Twain. Palavras são usadas para nos fazer rir ou chorar. Podem ferir ou curar. Oferecem-nos esperança ou desolação. Com palavras, podemos expressar nossas intenções mais nobres, e também nossos desejos mais profundos. Ao longo da história humana, nossos maiores líderes e pensadores usaram o poder da palavra para transformar nossas emoções, recrutar-nos para suas causas, e moldar o curso do destino. As palavras podem não apenas criar emoções, mas também criam ações. E de nossas ações fluem os resultados de nossas vidas. Quando Patrick Henry se levantou diante dos outros delegados americanos no século XVIII e declarou: "Não sei que curso os outros podem seguir, mas quanto a mim, deem-me a liberdade, ou deem-me a morte." Suas palavras atearam uma tempestade de fogo que impulsionou o compromisso de nossos antepassados em extinguir a tirania que os reprimira por tanto tempo. A herança privilegiada que os americanos partilham hoje, as opções que temos porque vivemos nos Estados Unidos, foram criadas por homens que escolheram palavras que moldariam as ações de gerações subsequentes. Quando, no curso dos eventos humanos, torna-se necessário para um povo dissolver os vínculos políticos que o ligavam a outro, essa simples declaração de independência, essa reunião de palavras, tornou-se o veículo de mudança para uma nação. O impacto das palavras, é claro, não se limita aos Estados Unidos da América. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a própria sobrevivência da Grã-Bretanha se encontrava em jogo, as palavras de um homem ajudaram a mobilizar a vontade do povo inglês. Já se disse uma vez que Winston Churchill possuía a singular capacidade de enviar a língua inglesa à batalha. Seu famoso chamado a todos os britânicos para tornarem aquela sua melhor hora resultou em coragem incomparável, e acabou com a ilusão de Hitler sobre a invencibilidade de sua máquina de guerra. A maioria das convicções é formada por palavras, e pode também ser mudada pelas palavras.
A visão norte-americana da igualdade racial foi sem dúvida moldada por ações, mas essas ações foram inspiradas por palavras arrebatadas. Quem pode esquecer a comovente exortação de Martin Luther King, Jr. Ao partilhar sua visão: eu tive um sonho de que um dia esta nação haverá de se elevar, e viver o verdadeiro significado de seu credo. Muitas pessoas conhecem o papel poderoso que as palavras desempenharam na história, do poder dos grandes oradores para nos emocionar, mas poucos conhecem o seu próprio poder para usar as mesmas palavras a fim de desafiar, ousar e fortalecer seu espírito, levar à ação, e procurar as riquezas maiores dessa dádiva que chamamos vida. Uma seleção eficaz de palavras para descrever a experiência de nossas vidas pode expandir nossas emoções mais fortalecedoras. Uma seleção de palavras inferior pode nos destruir, com a mesma certeza e rapidez. A maioria das pessoas faz opções inconscientes nas palavras que usa. Avançamos como sonâmbulos pelo labirinto de possibilidades à nossa disposição. Compreenda agora o poder que suas palavras comandam, se apenas as escolher com sensatez. Que dádivas são esses símbolos simples? Transformamos essas formas singulares a que chamamos letras, ou sons, no caso da palavra falada, numa excepcional e rica tapeçaria de experiência humana. Proporcionam-nos um veículo para expressar e partilhar nossa experiência com outras pessoas. Contudo, a maioria não compreende que as palavras que você habitualmente escolhe também afetam como se comunica consigo mesmo, e assim o que experimenta. As palavras podem ferir o ego ou inflamar o coração, podemos instantaneamente mudar qualquer experiência e emociona. Pela simples escolha de novas palavras para descrever a nós mesmos o que sentidos. Se, no entanto, deixamos de dominar as palavras, e permitimos que sua seleção seja determinada estritamente pelo hábito inconsciente, podemos denegrir toda a nossa experiência de vida. Se você descreve uma experiência magnífica como sendo muito boa, a textura rica será alisada e reduzida pelo uso limitado do vocabulário. As pessoas com um vocabulário empobrecido levam uma vida emocional empobrecida. As pessoas com um vocabulário rico possuem uma palheta multicolorida para pintar suas experiências, não apenas para os outros, mas também para si mesmas. A maioria das pessoas, porém, não é desafiada pelo tamanho do vocabulário que compreende conscientemente, mas sim pelas palavras que escolhe para usar. Muitas vezes, usamos as palavras como atalhos, mas com frequência esses atalhos também provocam um atalho emocional. Para controlar nossas vidas de forma consciente, precisamos conscientemente avaliar e melhorar nosso vocabulário sistemático, a fim de ter certeza que nos leva na direção que desejamos, em vez do curso que queremos evitar. Devemos compreender que qualquer língua possui uma porção de palavras que, além de sua acepção numa determinada frase, transmitem uma intensidade emocional distinta. Por exemplo, se você desenvolveu um hábito de dizer que odeia as coisas, odeia seus cabelos, odeia seu trabalho, odeia ter de fazer alguma coisa, não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos mais do que se usasse uma frase como eu prefiro alguma coisa? Usar palavras emocionalmente carregadas pode transformar de uma maneira mágica seu próprio estado ou de outra pessoa. Pense na palavra cavalheirismo. Não projeta imagens diferentes e tem mais impacto emocional do que palavras como polidez ou gentileza. Para mim, isso é um fato. Cavalheirismo me faz pensar num bravo cavaleiro montado num corcel branco, defendendo sua donzela de cabelos negros. Transmite nobreza de espírito, uma enorme tábua redonda, a que sentam homens de honra, toda a ética arturiana, em suma, a maravilha de Camelot. Ou como as palavras impecável e integridade se comparam com bem feito e honestidade. As palavras busca da excelência criam mais intensidade do que tentar melhorar as coisas. Observei durante anos o poder de mudar apenas uma palavra-chave na comunicação com alguém, e constatar como isso muda no mesmo instante a maneira como a pessoa se sente, e muitas vezes até o modo como se comporta posteriormente. Depois de trabalhar com centenas de milhares de pessoas, posso lhe dizer algo que sei sem a menor sombra de dúvida, algo que à primeira vista pode parecer difícil de acreditar.
Apenas pela mudança de seu vocabulário habitual, as palavras que você usa sistematicamente para descrever as emoções de sua vida, você pode no mesmo instante mudar como pensa, como sente, e como vive. A experiência que me desencadeou essa percepção ocorreu há vários anos, numa reunião de negócios. Eu estava com dois homens, um deles o diretor executivo de uma das minhas companhias, o outro um associado e amigo comum. No meio da reunião, recebemos notícias péssimas. Alguém com quem negociávamos na ocasião estava obviamente tentando tirar uma vantagem injusta, violar a integridade de nosso acordo, e parecia ter o controle da situação. Para dizer o mínimo, isso me irritou e perturbou. Apesar disso, no entanto, não pude deixar de notar como os dois reagiram de forma diferente à mesma informação. Meu diretor executivo ficou fora de si, dominado pela raiva e fúria, enquanto meu associado mal parecia perturbado com o problema. Como podíamos todos os três tomar conhecimento daquelas ações, que deveriam causar um impacto igual? Os três tinham o mesmo interesse na negociação, mas reagir de maneiras tão radicalmente diferentes. Para ser franco, a intensidade da reação de meu diretor executivo à situação parecia até para mim desproporcional ao que ocorrerá. Ele continuou a dizer como se sentia furioso e com raiva, enquanto seu rosto ficava vermelho, e as veias na testa e pescoço se distendiam. Era evidente que ele vinculava a projeção de raiva à eliminação de dor ou aquisição de prazer. Quando lhe perguntei o que significava para ele ficar com raiva, porque se permitia tamanha intensidade a propósito da situação, meu diretor executivo explicou, por entre os dentes semicerrados. Se você está com raiva, torna-se mais forte, e quando é forte, pode fazer as coisas acontecerem, pode inverter qualquer situação. Ele considerava a emoção de raiva como um recurso para sair da experiência de dor, e ingressar no prazer de sentir que assumirá o controle. Pensei na pergunta seguinte: por que meu amigo reagia à situação sem quase nenhuma emoção? E disse a ele: você não parece transtornado pelo que aconteceu. Não se sente irritado? E meu diretor executivo acrescentou: isso não o deixa furioso. Meu amigo respondeu simplesmente: não. Não vale a pena se transtornar por causa disso. Quando ele falou, compreendi que em vários anos de conhecimento nunca o vira transtornado por coisa alguma. Perguntei o que significa para ele ficar aborrecido, e meu amigo respondeu: se você fica transtornado, então perde o controle. Interessante, pensei. O que acontece se você perde o controle? Ele respondeu calmamente: então o outro vence. Eu não poderia pedir um contraste maior. Uma pessoa vinculava o prazer de assumir o controle a ficar com raiva, enquanto a outra vinculava a dor de perder o controle à mesma emoção. Era evidente que o comportamento dos dois refletia suas convicções. Comecei a examinar meus próprios sentimentos. Em que eu acreditava a respeito. Durante anos, acreditara que poderia lidar com qualquer coisa se ficasse com raiva, mas também acredito que não precisava sentir raiva para conseguir isso. Posso ser igualmente eficiente no estado de auge de felicidade. Em consequência, não evito a raiva, uso-a, se entro nesse estado, mas também não a procuro, já que posso ter acesso à minha força sem me tornar furioso. O que realmente me interessou foi a diferença nas palavras que todos usamos para descrever aquela experiência. Eu usara as palavras irritou e perturbou, meu diretor executivo usara as palavras furioso e raiva, e meu amigo dissera que se sentia um pouco aborrecido com a situação. Não dava para acreditar. Aborrecido? Virei-me para ele e disse: isso é tudo o que se sente? Ficou apenas um pouco aborrecido? Deve sentir raiva ou ficar transtornado em alguma ocasião. Não. É preciso muita coisa para isso acontecer, e quase nunca ocorre. Lembra da ocasião em que o Serviço da Receita Federal tirou $250 milhões do seu dinheiro, e o erro era deles. Não levou 2 anos e meio para recuperar o dinheiro. Isso não o deixou bastante furioso. Meu diretor executivo interveio. Não o deixou enfurecido. Não me deixou tão transtornado assim.
Talvez eu tenha ficado apenas um pouco desgostoso. Desgostoso. Achei que era a palavra mais estúpida que eu já ouvira. Nunca teria usado uma palavra assim para descrever minha intensidade emocional. Como aquele executivo rico e bem-sucedido podia usar uma palavra como desgostoso, e manter a cara mais limpa do mundo? A resposta é que ele não mantinha a cara limpa. Parecia quase gostar de falar sobre coisas que teriam me levado à loucura. Comecei a especular. Se eu usasse essa palavra para descrever minhas emoções, como passaria a me sentir? Eu me descobriria sorrindo nos momentos em que antes ficava estressado. Quem sabe? Talvez isso justifique uma análise interior por dias depois. Continuei intrigado pela ideia de usar os padrões de linguagem de meu amigo e verificar quais seriam as consequências para minha intensidade emocional. O que poderia acontecer se, ao me sentir furioso, virasse para alguém e dissesse: "Isso realmente me desgosta"? Só de pensar a respeito eu desatava a rir. Era ridículo demais. Por diversão, resolvi experimentar. Tive a oportunidade de usar depois de um longo voo noturno, quando cheguei ao hotel. Porque um dos meus assessores esquecera de confirmar a reserva, tive o privilégio de ficar parado na recepção por 15 ou 20 minutos além do necessário, fisicamente exausto, no limiar emocional. O recepcionista parecia se arrastar, foi bater meu nome no computador com um ritmo que deixaria uma lesma impaciente. Senti um pouco de raiva aflorando dentro de mim, por isso disse ao recepcionista: "Sei que a culpa não é sua, mas neste momento estou exausto, e preciso chegar ao meu quarto depressa, pois se ficar mais tempo esperando aqui, receio que me tornarei um pouco desgostoso." O recepcionista fitou-me como uma expressão um tanto perplexa, e depois se desmanchou num sorriso. Retribuí ao sorriso. Meu padrão fora rompido. O vulcão emocional que vinha aumentando dentro de mim esfriou no mesmo instante, e duas coisas ocorreram em seguida. Passei a gostar de ficar ali com o recepcionista por alguns momentos, e ele acelerou o seu trabalho. A aplicação de um novo rótulo às minhas sensações teria sido suficiente para romper meu padrão, e mudar de fato a experiência? Poderia mesmo ser tão fácil assim. Que conceito! Durante a semana seguinte, tentei várias vezes minha nova palavra. Em cada caso, descobri que pronunciá-la tinha o impacto de baixar minha intensidade emocional. Às vezes me fazia rir, mas no mínimo impedia que o ímpeto de ficar transtornado me levasse a um estado de raiva. Em 2 semanas, eu nem precisava trabalhar para usar a palavra. Tornou-se habitual. Passou a ser a primeira opção ao descrever minhas emoções, e descobri que não mais entrava nos estados de raiva extrema. Tornei-me mais e mais fascinado por esse instrumento, com o qual deparara por acaso. Compreendi que ao mudar meu vocabulário habitual, também transformava a experiência. Estava usando o que mais 8